Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo CONAG, Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, realizado pelo Instituto Federal do Pernambuco, Campus Barreiros. Não é? O segundo CONAG tem como temática inovações, desafios na produção de alimentos. Portanto, estamos no minicurso Novas Regulamentações para Identidade e Controle de Qualidade do Leite. Minicurso que será ministrado por mim, João Soares. Sou técnico em agroindústria, bacharel em agroindústria pela UFPB, mestre em tecnologia agroalimentar, especialista em laticínios e, atualmente, doutorando no Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFPB. Sejam todos bem-vindos a este minicurso, no qual vamos tratar sobre algumas novas regulamentações, que conferem a produção, o beneficiamento e a qualidade do leite. Então, convido vocês para compartilharmos informações sobre este assunto tão importante na cadeia produtiva do leite, tá? Bom, pessoal, então, para iniciarmos, todos vocês já sabem, a importância da pecuária brasileira, em todo o mundo, especificamente quando tratamos do leite. O Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial de produção de leite, onde na América somos os principais produtores de leite, e essa produção ela envolve uma série de regulamentações voltadas às boas práticas agropecuárias, as BPAs, nós chamamos. Então, de um modo geral, as BPAs elas estão inseridas em todo o mundo, não é? O objetivo único de direcionar essa produção do leite com características de qualidade higiênica e sanitária. Nessas temáticas, quando falamos sobre higiene e sanidade, elas estão diretamente ligadas ao perfil de qualidade do leite, tendo em vista as tendências mundiais no que envolve o pagamento do leite por qualidade. Hoje, no Brasil, algumas agroindústrias já bonificam o produtor mediante não só ao volume de leite entregue, mas também ao seu perfil de qualidade, tá? Então, pensando nessas características e tendências mundiais, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, criou as instruções normativas IN 76 e 77, fazendo com elas uma nova abordagem de regulamentações para a produção e qualidade do leite. Bom, então, de um modo geral, os produtores eles devem se adequar a essas características técnicas de produção, visando por bem o perfil qualitativo da matéria-prima, principalmente em relativo às propriedades físico-químicas e qualidade microbiológica. As INs 76 e 77, elas vêm trazendo novas diretrizes no tocante, pessoal, à produção do leite, mediante algumas características específicas que nós vamos ver durante esse minicurso, tá? Entre elas, já cito para vocês, novas condições de transporte e temperatura. Essas duas medidas, elas foram revogadas, mediante outras instruções normativas que já haviam sido publicadas e viram por bem que as modificações das condições
e temperatura, acondicionamento, transporte da amostra, ela vai favorecer a uma abordagem, digamos assim, técnica, que envolve todos os parâmetros qualitativos da matéria-prima, que vai, consequentemente, trazer ao consumidor uma aquisição de matéria-prima e produtos com qualidade. Quando se trata não só da matéria-prima, como também dos derivados lácteos. Então, nós vamos ver o que mudou durante esse minicurso, nós vamos ver quais foram as novas regulamentações, qual a importância dessas mudanças impostas pelas INs 7077 e os impactos, não é, que elas trazem para os produtores de leite. Bom, então, como eu falei há pouco tempo, com a publicação das INs 7077, ficou-se, né, revogadas todas as portarias, todas as normativas complementares, como as portarias número 8 e as IN 51, a famosa IN 51, lá de 2002, acho que vocês lembram, que ela classificava o leite como leite tipo A, B e C, não é? Então, uma característica bem conhecida lá em 2002 para o leite produzido no Brasil. E as INs sequenciais, a 22, a 62, que até pouco tempo era que estava em vigor, não é? Em 2011, a número 7, 2016, e a 31, 2018, que trazia uma abordagem relativa às condições de boas práticas de produção e conservação da matéria-prima. Pois bem, então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam compreender, não é? Com as INs 7677, elas são mais rigorosas no sentido de direcionar ao produtor a importância dele se adequar às boas práticas de produção, não é? Quando, na verdade, elas seguem tendências mundiais, né? Lá do Reino Unido, Estados Unidos, China, enfim. Pois bem, características que visam, né, simplesmente melhorar cada vez mais os processos de qualidade do leite e, é claro, né, valorizar ainda mais o seu produto dentro e fora do país, tendo em vista os critérios de exportação, né, que prezam de forma rigorosa com a qualidade da matéria-prima produzida. Né? Então, assim, a boa notícia é que, cumprindo todas essas etapas, né, será fácil corrigir suas falhas e, com isso, né, consequentemente, aumentar os lucros, tendo em vista que a produção do leite, o produtor, ele visa, de maneira mais específica, né, não só ofertar a sua matéria-prima produzida, mas também adquirir o lucro, né, é muito importante para qualquer classe econômica. Vejam bem, então, hoje, nesse mini curso, nós vamos falar de maneira mais específica, ilustrativa, objetiva, para vocês compreenderem, não é? De forma bem comentada, enfim, sobre esses princípios básicos. Não é? Geralmente, as questões elas trazem impactos. Sempre é assim, toda mudança gera uma reação, né? Gera um impacto na cadeia produtiva agroalimentar, e com o leite não é diferente. Então, nós vamos apresentar para vocês, de forma bem direta, bem resumida, os principais pontos das IN 7677, direcionando os princípios de identidade e qualidade do leite. Então, pessoal, as INs, como já foi dito, elas preconizam a importância de capacitação e treinamento dos produtores de leite, fornecedores e transportadores. Então, já vejam que elas já direcionam, né? Ao contrário das anteriores, ela traz, de maneira mais específica, a importância da capacitação, né? E do treinamento dos produtores em toda a cadeia, né? Da produção aos fornecedores, né? Ou intermediários e transportadores do leite cru até chegar à agroindústria do laticínio. Então, a partir desse treinamento e conscientização da importância de se produzir leite de qualidade, o resultado final poderá ser obtido mais facilmente, favorecendo assim a indústria
e o consumidor final. Com isso, é, fornecendo à classe consumidora uma matéria-prima com mais qualidade, de maneira higiênica e satisfatória diante as regulamentações de segurança alimentar, né, ou segurança do alimento em si, tá? Então, essa abordagem, ela traz de maneira mais satisfatória, tendo em vista sempre critérios higiênicos, critérios de qualidade. Então, para que vocês compreendam bem, aí em 7,5, eu distribuí aqui para ficar bem mais fácil, né, de compreendermos juntos. Aí em 7,5, eu destaquei aqui a 7,677 e resumi o que significa, o que cada uma direciona ao produtor, à agroindústria. Por exemplo, a 7,6, ela fixa a identidade e as características de qualidade que devem representar o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o leite pasteurizado tipo A. Então, de antemão, aí em 7,6, né, 2018, ela classifica, pessoal, vejam bem, isso é muito importante, o leite em 3 tipos, tá? 3 tipos. Hoje, no Brasil, o leite deve ser classificado mediante o leite cru refrigerado, primeiro tipo de leite, tá? Segundo, o leite pasteurizado e terceiro, o leite pasteurizado tipo A. Daqui a pouquinho nós vamos ver qual é a importância de cada um deles, o que diferencia um para o outro, né? Logicamente, será o critério de produção, tá? Então, em síntese, a IN 76, ela atribui normas, né, desde a entrada no laticínio até a expedição do produto. Entenderam? Ela aborda, né, as regulamentações da matéria-prima, desde a entrada no laticínio, desde o fornecimento ao laticínio, até a expedição desse produto final. Já a IN 77, ela adota, né, adotou critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção e recepção do leite cru. Ou seja, ela aborda todas as diretrizes, desde a produção até a recepção no laticínio. Tá certo? Sempre focando principalmente em procedimentos, em boas práticas. Então, nesse momento, nós vamos iniciar um pouco a nossa fala sobre as mudanças que foram estabelecidas para ficar de maneira mais clara, né? Para que vocês possam compreender melhor. Então, como eu falei, o critério de produção, pessoal, o critério de produção, ela é uma abordagem que enfatiza, que é enfatizada na verdade, pelo regulamento de inspeção industrial e sanitária, né, de produtos de origem animal, que é o RISPOA, 2017. Ele classifica o seguinte, que existem 3 tipos de ordenha, né? Todos sabem que a ordenha é o procedimento, né, para a obtenção do leite. No momento, o RISPOA classifica como 3 tipos permitidos, né? Que é o sistema aberto, o sistema fechado e o aberto, o semi-fechado e o fechado, tá? Então, a escolha desse tipo de ordenha, ele vai interferir, veja bem, vai interferir no tipo de leite produzido. A gente viu há pouco tempo que hoje, no Brasil, adotou-se 3 tipos de leite. Vocês lembram qual são? Acabei de falar. Leite cru, o cru refrigerado, o leite cru refrigerado, o leite pasteurizado e o terceiro é o leite pasteurizado tipo A. Então, consequentemente, esses leites eles necessitam de critérios de produção específicos, né? Como, por exemplo, o leite pasteurizado tipo A, o qual deve ser obtido apenas em sistema de ordenha fechado. Sistema de ordenha fechada, como essa imagem aqui, ó, à direita acima, ó,
demonstra para vocês é um tipo, é um exemplo, tá? De um sistema de ordenha fechado. Não tem contato nenhum com o meio externo. O leite, costumo falar que sai do útero do animal diretamente para o reservatório ou tanque de resfriamento, tá certo? Isso aí vai favorecer condições de qualidade microbiológica para, consequentemente, produção, não é? Ou beneficiamento de um leite pasteurizado com critérios microbiológicos e higiênicos maiores, né, do que os anteriores, tá certo? Então, leite pasteurizado tipo A deve ser obtido exclusivamente em sistema de ordenha fechado. Consequentemente, passará pelo critério de filtração, né? Isso aí, independente do tipo de leite, vai passar. Porém, no sistema de leite pasteurizado tipo A, há uma diretriz maior em relação aos métodos de filtração, né, que são mais específicos. Ele passa por uma linha de filtro no sistema. É a primeira filtragem aqui, ó. O leite sai do animal, é ordenado, passa por tubulações, é pré-filtrado, vai para o sistema de armazenamento e depois vai para o tanque de resfriamento, tá? Durante o processo de obtenção, quando é recebido no sistema de laticínio, ele passa pelo menos mais 2 vezes por filtrações específicas. Então, o segundo item que as INs estabeleceram, né, como principais mudanças é o critério do transporte e armazenamento. Então, todas aquelas pessoas que transportam o leite devem ser capacitados, né, para serem responsáveis não só pelo transporte, mas também pela coleta do leite de forma adequada, mantendo sistemas de cadastro de produtores e informações sobre o leite atualizados e precisos. Então, toda a abordagem higiênica que o laticínio, né, que vai fornecer aquele leite, ou a unidade produtora, a granja leiteira, ela deve ser adequada mediante os processos de produção e fornecimento. Então, para isso, os transportadores de leite precisam ser capacitados para compreenderem quais são as diretrizes necessárias para esse fornecimento. Então, um dos princípios básicos é a utilização de tanques isotérmicos com sistema de georreferenciamento. Não é? Por que isso? Porque eles vão rastrear todo o percurso feito pelo transportador da unidade produtora, da fazenda, da igreja leiteira até o laticínio. Tá? Por isso que é necessário, hoje em dia, estabelecer esse sistema de georreferenciamento, que é uma espécie de digamos assim, de um roteador, de um GPS, que vai nos mostrar, não é, qual foi o percurso, qual foi o tempo de transporte desse leite, bem como as condições de temperatura e armazenamento. Então, o tempo transcorrido entre as coletas do leite nas propriedades rurais não deve ser superior a 48 horas. Isso é muito importante, esse tempo de transporte e fornecimento, bem como as condições de armazenamento e temperatura durante o transporte. Então, esse é um grande desafio e um ponto de discussão que já vem há décadas sendo debatidos pelos pesquisadores e pelas instituições de extensão, né, em todo o Brasil, sobre as condições de transporte e manutenção de baixas temperaturas, tendo em vista a conservação adequada e higiênica do leite. Então, a IN 76, ela estabeleceu novos limites de temperatura para recebimento e armazenagem do leite. No quadro aqui à direita, a gente pode observar, pessoal, fiz aqui essa síntese para facilitar para vocês, falando sobre os limites máximos de temperatura do leite durante o transporte. Então, por exemplo, na conservação e expedição do leite do posto de refrigeração, a temperatura, então, não é, imposta pela IN 76 é de 4 graus. 4 graus é a temperatura máxima para conservar esse leite, né, ou até a sua expedição, no posto de refrigeração. O posto de refrigeração, pessoal, que é no local onde você vai receber, vai se recepcionar a matéria-prima que foi fornecida por uma unidade produtora e vai conservar ali por no máximo 48 horas
horas a uma temperatura no máximo de 4 graus. Beleza? Isso é um posto de refrigeração. É uma unidade de conservação. Apenas isso. Quanto ao recebimento no estabelecimento, né, já transportado do posto de refrigeração para o laticínio, o recebimento no estabelecimento deve ter uma temperatura de, no máximo, 7 graus. 7 graus. Admite, excepcionalmente, até 9 graus, quando o leite ele apresenta uma CBT, né, uma contagem de bactérias totais, de, no máximo, 300.000. Tá legal? Se esse leite tiver uma contagem superior a 300.000 UFC por ml, a temperatura deve ser de 4 graus no máximo. De 7 graus no máximo, desculpa. 7 graus no máximo. Quanto à conservação na usina de beneficiamento ou fábrica de laticínios, antes da pasteurização, a temperatura também deve ser de 4 graus. A gente sabe, né? Lá na microbiologia de alimentos, quanto menor a temperatura, ela vai cessar, vai facilitar, né, a multiplicação, o controle, né, vai cessar, vai inibir a multiplicação bacteriana, tá certo? Principalmente de micro-organismos ácido-láticos, que desenvolvem a acidez no leite, tá? Assim como também os psicotrópicos, né, que é um ponto crítico que deve ser controlado mediante, mais uma vez, ao controle higiênico e sanitário na produção. Porém, pessoal, houve uma modificação, tá? A IN 76 estabeleceu os critérios anteriores, né, que eu acabei de explicar para vocês, e a IN 55 de 2020, ela revogou, ela fez uma correção dessas temperaturas, né, que a IN 76 havia definido. Então, de 4 graus, lá na conservação e expedição, passou-se a ser 5 graus. Então, na conservação e expedição do leite, a temperatura hoje admitida, a máxima, é de 5 graus, de 4 para 5 graus, tá certo? Quanto à conservação do leite na unidade de beneficiamento de leite derivados, essa unidade de beneficiamento de leite derivados é um laticínio, é uma agroindústria, tá? Hoje, na nomenclatura atual, segundo o novo RISPOA, a definição de um laticínio, uma fábrica de laticínio anteriormente citada, hoje é unidade de beneficiamento de leite e derivados. Então, antes da pasteurização, o leite deve ser de 5 graus também, máximo, tá? Parágrafo único. A temperatura de conservação do leite cru refrigerado na unidade de beneficiamento dos derivados deve ser, pode ser, né, em até 7 graus, tá? 7 graus. Quando o leite estocado apresentava a contagem microbiológica no máximo 300.000. Lembram? Na anterior, na IN 76, essa contagem poderia ser até 9 graus, não é? E aí, na IN 55, estabelece que essa contagem deve ser no máximo de 7 graus, se representar essa contagem máxima, tá? Se for superior, deve ser de 5 graus. Beleza? Na estocagem, na câmara frigorífica e expedição, também 5 graus. E na conservação do leite cru na granja leiteira, também 5 graus. Lembrando que o leite tipo A, o leite pasteurizado tipo A, também deve ser conservado em câmara frigorífica até ser expedido a uma temperatura de 5 graus. Então, de um modo geral, para entendermos melhor, 5 graus é a temperatura ideal para a conservação do leite na produção, tá? Até a expedição, quando se tratar do leite cru refrigerado ou do leite pasteurizado tipo A. Ok? Bom, continuando. No artigo 29 da IN 77, que é que faz a abordagem, né, da produção ao laticínio, permite-se, isso é uma pergunta muito comum dos alunos, produtores também, se ainda podem fornecer leite em latões, em tarros, né, que chamam de tarros, latões, depende da região onde você reside. Então, a IN 77, pelo artigo 29, define, né, que ainda é permitido esse transporte de leite em latões, tá? A temperatura ambiente, isso é bastante interessante, desde que seja entregue ao estabelecimento
que vai processar ou beneficiar esse leite, tá? Em até 2 horas, ó, 2 horas após o final de cada ordenha. Então, pode sim, tá? Desde que seja respeitado o intervalo máximo de 2 horas logo após a ordenha e que esse leite seja entregue ao laticínio, tá? À unidade de beneficiamento de leite derivados, tá? Uma coisa que nós é difícil vermos, né? É que esse tipo de leite transportado em latões, em caminhões protegidos do sol e chuvas, isso aí quase não vê, né? É o contrário. Quando vemos transportes de leite em condições de latões, geralmente são carros abertos, né? Sob sol, sob chuva, infelizmente. Mas isso é uma abordagem que foi resolvida, definida, para não excluir definitivamente pequenos produtores ou pequenas unidades de produção que não disponham ainda de caminhões isotérmicos devido ao seu alto custo, tá? Então, para o artigo 11 da IN 76, o leite cru recebido em latões deve atender os mesmos critérios estabelecidos para o leite cru refrigerado, com exceção, claro, da temperatura, tá? Então, uma imagem bem remota, lá do século XIX, esse leite, na época, também era transportado, né? Infelizmente, a gente não conseguiu avançar de modo satisfatório no tocante a essa condição de transporte. É um dos maiores gargalos na cadeia produtiva do leite, justamente as condições de transporte da matéria-prima ou do produto final. Isso também acontece com os derivados, por exemplo, né? Comum vermos em sites de notícias apreensões feitas pelas defesas agropecuárias de cada estado de produtos sem nota fiscal, de produtos sob condições insalubres de transporte e obtenção. Então, lembramos também que as condições, né, de refrigeração são fundamentais para a garantia satisfatória, garantia higiênica e de conservação da matéria-prima. Então, hoje a EN 77 ela determina o uso apenas de 2 sistemas de refrigeração. O primeiro deles são os resfriadores de expansão direta. Segura aqui acima, isso aqui é um exemplo de um resfriador de expansão direta, que é mais conhecido como tanque de refrigeração, tanque de resfriamento, tá? E o segundo deles, a figura aqui abaixo, são os resfriadores a placas. Esses resfriadores a placas têm um fluxo contínuo, onde o leite é recebido em tanques como esse, tá? Vem aqui uma gota, ele circula pelas placas, é como se fosse uma pasteurização. Só que aqui nós utilizamos o sistema de refrigeração. Aqui se consegue baixar o leite de 30 graus para 5 graus, que é o ideal, em intervalo de 15 a 20 segundos. É um sistema bem rápido, ele é bem interessante, principalmente para a agroindústria que trabalha com alto volume de leite recebido, tá? Que precisam arrefecer a temperatura o mais rápido possível. Então, o uso de tanques comunitários para armazenagem do leite ainda é permitido. Um tanque comunitário, o que é um tanque comunitário? Quando você tem um posto de refrigeração, ele vai servir para conservar o leite fornecido de diferentes produtores, tá certo? Então, produtor A, B e C, eles não possuem em sua unidade de produção um tanque de resfriamento. O que eles fazem? Eles transportam o leite em latões, ou no máximo até 2 horas após a ordenha, e destinam a um posto de refrigeração, né, para o uso comunitário da conservação do leite. A partir do posto de refrigeração, eles direcionam, transportam para a unidade de beneficiamento de leite derivados. Tópico 3, pessoal, critérios de industrialização. Então, é um dos principais pontos para vocês que fazem o curso do técnico em alimentos, né, da área da agroindústria, enfim, é entender quais os princípios que devem ser aplicados na indústria no tocante ao controle de qualidade do leite, tá? Aqui também traz as regulamentações qualitativas, tá? Nós vamos ver a partir de agora sobre os parâmetros físico-químicos e microbiológicos adotados para a inspeção e qualidade do leite cru, refrigerado e pasteurizado.
Então, essas normas de recepção e beneficiamento do leite cru refrigerado, elas são detalhadas na IN 776, tá? Que ela que aborda os critérios de qualidade da matéria-prima. Alguns testes devem ser diários, outros mensais. É importante que vocês saibam e compreendam quais análises devem ser diárias e quais análises devem ser mensais, para verificarmos os limites de tolerância que foram propostas na tabela a seguir, tá? Então, por exemplo, quando falamos sobre análises diárias, eu estou falando da temperatura, né? Temperatura também é uma análise, também é importante saber, tendo em vista, vimos há pouco tempo, né? Os limites máximos de temperatura em cada momento da cadeia produtiva, desde a produção à expedição, não é isso? Então, a temperatura é muito importante. Não é necessário verificar a temperatura do leite em latões entregues sem refrigeração, não é? A gente verifica tendo em vista um controle de produção e recepção, mas geralmente verificamos que a temperatura ambiente seria mais ideal, nesse caso, de leite em latões, né? Já o leite cru refrigerado, que é transportado em condições isotérmicas, deve ser verificado sempre atendendo os limites máximos, que é de 5 ou 7 graus. Beleza? Então, o segundo teste diário é o teste do álcool alisarol, não é? Sempre há uma concentração mínima de 72%. É muito importante para verificar as condições de estabilidade da matéria-prima e acidez qualitativa. O teste do alisarol é um teste bem simples, né, que mistura partes iguais do leite com o reagente alisarol, não é? Que nada mais é que uma solução preparada, elaborada com álcool e o indicador do pH, que é a alisarina, a 1%, e verifica uma reação colorimétrica mediante três princípios básicos, que é a neutralidade, a acidez ou a alcalinidade. Tá? Terceira análise diária, ácido titulável, sempre quantificada em percentual de ácido lático por 100 ml de leite. Tá? Quarto teste, o índice crioscópico, que nada mais é que a verificação do ponto de congelamento do leite. Tá? O ponto é a temperatura na qual o leite congela. Consequentemente, a densidade relativa, 15 graus, muito importante para verificar a concentração de sólidos, que é a sua expressão, mediante ao líquido, né? É uma relação entre massa e volume, muito importante, em relação, principalmente, à identificação de possíveis fraudes no leite. O índice crioscópico e a densidade são dois parâmetros importantíssimos para verificarmos fraudes no leite. Isso aí é importante, por isso que elas são colocadas como análises diárias, na recepção diariamente. Tá? E aí vem teores de gorduras, sólidos totais e não gordurosos, pesquisas de reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico, nada mais é que a identificação de possíveis adulterantes, né, que reconstituem a densidade ou o índice crioscópico, na tentativa de mascarar a qualidade da matéria-prima. A pesquisa de substâncias conservadoras, e aí a gente faz um direcionamento para a acidez, né, a importância de verificar a acidez diária, e justamente a pesquisa também de substâncias conservadoras, como, por exemplo, o formol, o peróxido de hidrogênio, né, que é água oxigenada, a soda cáustica, que tanto inibem o desenvolvimento bacteriano, como também servem para neutralizar o pH e, assim, consequentemente, conservar o leite por mais tempo, tá? E os resíduos de ATB, que são antibióticos, né? Também devem ser verificados diariamente. Já as análises mensais são teor de gordura, proteína total, teor de lactose anidra, que é uma novidade, não tinha na IN 62, 2011, e aí a IN 76 estabeleceu também a verificação do teor de lactose anidra, que é muito importante na composição da matéria-prima, bem como os teores de sólidos não gordurosos, totais e contagem de células somáticas, que são as células de defesa, são indicadores da sanidade também do rebanho. Por isso que é importante verificá-las também
como parâmetros de qualidade. Bom, quanto aos parâmetros físico-químicos do leite cru refrigerado, nós temos que, quanto ao teor de gordura, a concentração mínima é de 3%, proteínas 2,9%, lactose anidra 4,3%, sólidos não gordurosos 8,4%. O que são os sólidos não gordurosos? São todos aqueles constituintes do leite, todos aqueles sólidos como gordura, proteínas, lactose e sais, menos a gordura, né? Ou seja, nós temos os sólidos totais, que o teor mínimo é de 11,4%. Os totais são justamente gordura, proteínas, lactose e sais. E os não gordurosos são todos esses, menos a gordura do leite, tá? E aí vem essa titulável, que deve variar de 0,14 a 0,18 gramas de ácido lático por cima da amostra, ou simplesmente 0,14 a 0,18%, tá? O alizarol deve ser estável, ou seja, não deve reagir, não deve precipitar a formadura ou mousse, ou cores que possam chegar ao tom violeta ou amarelo, que vai indicar, consequentemente, um leite alcalino a um leite ácido. Densidade relativa de 1,028 a 1,034 gramas por ml, essa é a relação ideal no caso do leite. E o índice microscópico, que é onde a temperatura que o leite deve congelar, né? Vai variar em graus Celsius de menos 512 a menos 536. Lembrando, o leite vai congelar a temperaturas negativas, né? Diferente da água, por exemplo, que congela 0 graus. Por isso que, às vezes, quando você mascara, quando você adultera o leite com água, a tendência que esse índice microscópico se eleve para 0 grau. Tá legal? E a contagem bacteriana total, a CBT, né? Que deve ser no máximo 300.000 UFC por ml, e a contagem de células somáticas 500.000 células por ml. Análises estas que devem ser mensais, tá? Bacana. A IN 76, ela também especificou o perfil microbiológico do leite em diferentes momentos da produção até a comercialização. Então, no recebimento, no estabelecimento, a CBT deve ser no máximo 300.000 UFC por ml. Tá? E aí tem uma abordagem criteriosa, né, da importância das boas práticas agropecuárias, das boas práticas de higiene que devem ser adotadas pelos produtores e fornecedores de leite. Aí é uma importância, é um programa de controle eficiente que capacita os produtores e também as agroindústrias, os laticínios, né, as unidades de leite derivados, que verificam esse critério microbiológico de, no máximo, 300.000 UFC por ml. Então, antes do beneficiamento, essa contagem, como nós vimos, pode ser de até 900.000 UFC, tá? Antes do beneficiamento, após as 48 horas de sua conservação na unidade, tá, de beneficiamento de leite derivados. Já em relação ao leite tipo A, leite tipo A é um leite mais higiênico, melhor produzido com função de distribuição, né? Nós vimos só em sistema de ordem fechado, né? Em sistema direto, nós chamamos, sem contato nenhum com o meio externo, deve ter uma contagem leite tipo A já pasteurizado, claro, 10.000 UFC por ml. E os leites já beneficiados de 5 UFC por ml. Beleza? Com relação às células somáticas, adotou-se o máximo de 500.000, tá? Desde o recebimento do estabelecimento até antes do beneficiamento, e já com relação ao tipo A, essa CCS pode ser até em 400.000. Então, 100.000 células somáticas a menos em relação ao leite tipo cru refrigerado ou ao leite pasteurizado. Tá legal? Contudo, pessoal, em relação ao critério de leites já beneficiados, a IN 58 de 2019, ela revogou, ela modificou esses critérios de contagens, né? Até então, a IN 76 estabelecia uma contagem máxima de 5 UFC por ml, essa contagem de Enterobacteriaceae, tá?
Já a IN 58, ela modificou, permitindo que essa contagem chegue até 10 UFC por ml, no plano geral de 5 amostras, onde nenhuma amostra pode apresentar uma contagem superior a 10 UFC por ml. Tá legal? Então, continuando, vale ressaltar que o valor do CBT individual de cada resfriador, de cada produtor, permanece o mesmo, né? 500 mil, admitindo-se a chegar a uma contagem máxima de 900 mil UFC antes do beneficiamento, tá? Então, isso é um grande desafio e um ponto de discussão do sistema de armazenamento e transporte do leite, e é justamente a manutenção de baixas temperaturas. A gente sabe que o nosso país não é um bom exemplo, assim, digamos, um bom exemplo em relação aos países mais desenvolvidos, em relação à cadeia do frio. A gente vê cotidianamente os problemas que são abordados na cadeia do frio. Atualmente, por exemplo, com relação à vacinação, não é? O trabalho que você tem para conseguir armazenar as vacinas em temperaturas ideais, até chegar em nossos municípios e, consequentemente, a aplicação nos, nos indivíduos, né? Da mesma forma, a matéria-prima. Então, há uma preocupação nessa manutenção da cadeia do leite de temperaturas durante a produção e transporte, principalmente transporte, né? É um dos gargalos, para estabelecer esses limites de contagem bacterianas. Alguns países desenvolvidos, como o Reino Unido, por exemplo, né? A Nova Zelândia, ela adotou essa possibilidade, né, de multiplicar por até 3 vezes as condições de contagem de bactérias totais, né, tendo em vista essas condições também e a possibilidade de ainda haver a multiplicação bacteriana na conservação do leite, justamente nessa fase de temperaturas que variam entre 4 e 5 graus, podendo chegar, então, até 7 graus, né? Nós vimos nessa característica. Então, por isso que admite-se que o leite pode chegar a 900 mil UFC antes de ser beneficiado, antes de ser pasteurizado. Aqui é uma demonstração, pessoal, sobre um artigo 45 da IN 77, que ele também estabelece a possibilidade de haver uma interrupção da coleta. Logicamente, nós estamos falando em laticínios credenciados, laticínios que são credenciados na rede brasileira de qualidade do leite, tá? Laticínios que passam por um sistema de serviço de inspeção federal, pelo CIF, tá? Eles são direcionados e regulamentados pelo MAPA, e aí, consequentemente, a fiscalização é maior, ela é rígida, justamente para ter uma maior possibilidade de fornecer um produto com mais qualidade. Então, o artigo 45 da IN 77, ela estabelece a possibilidade de haver interrupção da coleta. E essa interrupção da coleta, ela é baseada individualmente, tá? Pela contagem, pelo indicador CPT, que é a contagem padrão de placas, que até então, até pouco tempo, era como CBTs, contagem de bactérias totais, é a mesma coisa no final, ela vai expressar justamente a contagem geral de bactérias presentes no leite. Então, o que é que o regulamento fala? É o seguinte, que essas médias devem ser trimestrais, são médias geométricas, aqui no exemplo 1, por exemplo, o exemplo 1, ele traz para a gente aqui, ó, como a coleta pode ser mantida. Então, por exemplo, nós temos produção de leite de junho, julho e agosto, e então, consequentemente, com 3 meses sequenciais, nós geramos aqui a primeira média geométrica de, por exemplo, 824 mil. Está superior, não é isso? Ao limite máximo, que é 300 mil, correto? Então, bacana. Até então, não se suspende, porque a suspensão vai decorrer a partir da terceira média geométrica. Então, vamos continuar. Segundo a média geométrica, nós temos os meses de julho, agosto e setembro. Houve uma diminuição, vejam, ó, de agosto, de julho, agosto e setembro, houve uma diminuição. Consequentemente, a média geométrica também foi menor em relação à primeira,
né? E em outubro, geramos a terceira média geométrica, tá? Nos meses de agosto, setembro e outubro, geramos a contagem de 290 mil. Então, 290 mil está abaixo de 300 mil, portanto, essa coleta, no exemplo 1, ela é mantida, tá? Diferente da abordagem quando há uma interrupção de coleta, né? No quadro 2 aqui, ó, nós consideramos do mesmo jeito junho, julho e agosto, a contagem de 600 mil, com a média geométrica, que é a primeira média geométrica, de 660 mil. Opa, já ficamos aqui em alerta, que também está superior ao limite máximo de 300 mil. E vamos observar, então, a segunda média geométrica, tá certo? E a contagem no mês de setembro, que foi maior do que em agosto. Consequentemente, a segunda média geométrica também foi alta, né? De 631 mil. No mês de outubro, essa contagem ela não melhorou. Vejam que de 600 mil foi para 800 mil, contagem de padrão em placas, né? Coeficiente por ml, e, consequentemente, gerou uma média geométrica de 695 mil, superior ao limite máximo, que é 300 mil. Portanto, esse exemplo aqui, há uma interrupção da coleta. Beleza, pessoal? Até o mês posterior, que seria novembro, se eles apresentaram contagem abaixo de 300 mil, volta a coletar. Se não, continua interrupta essa coleta. No exemplo 3, a gente explica melhor essa questão, quando se interrompe, quando se retorna ou quando se mantém. Então, aqui consideramos o mês de agosto, setembro e outubro, que gerou uma média geométrica de 347 mil. Foi acima, mas como foi a primeira contagem, a primeira média, lembra? Então, mantivemos. Mas fica com alerta, né? Fica uma luzinha aqui vermelha, piscando aqui para observarmos diretamente, tá? Sobre as boas práticas de higiene na ordenha e os critérios de conservação e transporte. No mês de novembro, geramos a segunda média geométrica, que não só a contagem do mês, ó, outubro e novembro, foi 5 vezes maior, tá? Assim como a média geométrica, que ficou acima de 300 mil. Nesse caso aqui, como é a segunda média geométrica, ela vai ser interrompida, tá? Interrompida. Diretamente, esse produtor ele vai receber uma visita técnica, não é, dos fiscais agropecuários ou do próprio laticínio que beneficia a matéria-prima, para verificar quais foram os pontos críticos abordados na produção, na conservação e transporte. Bom, no mês de dezembro, ele volta a fazer análise, e a análise do mês, análise individual do mês, foi de 200 mil, UFC por ml, menor que a de novembro, consequentemente gerou uma média geométrica de 215 mil, estando inferior ao limite máximo, portanto, retornando, tá? Retornando ao fornecimento para os laticínios. No mês de janeiro do ano seguinte, vai continuar verificando que a contagem de novo subiu, atual, porém, na média geométrica, tá? Também foi maior. Mas, como se trata da primeira análise, da primeira média geométrica após esse retorno, a gente vai aguardar se gerar a terceira média geométrica, que seria em fevereiro. Em fevereiro, estando acima de 300 mil, se interrompe, e estando abaixo de 300 mil, se mantém. Tá legal? Entendido? Então, esse é um exemplo prático das condições de interrupção quanto ao fornecimento do leite, né, e a coleta nos laticínios. Bom, você pode tratar com o pessoal, ô João, como nós fazemos e quais parâmetros devemos seguir para analisar, né, essas características físico-químicas e microbiológicas do leite. Então, os critérios físico-químicos, né, para análise de leite, tanto do leite quanto de produtos lácteos, eles são regimentados pela norma interna número 4 de 2013, né, no qual atribui todas as referências legais para a verificação desses parâmetros, que no caso do leite são regidos pela IN 76 de 2018 e pelo RISPO-A, tá? E também por instruções complementares, como, por exemplo,
a parte de métodos oficiais para análise de alimentos, né? A parte físico-química e microbiológica, elas podem ser seguidas pelo manual do mapa, que foi publicado em 2017, e a parte físico-química pelo nosso reconhecido há anos, né? Pelo Instituto Adolfo Lutz, seus métodos físico-químicos para análise de alimentos. Ambas são referências legais para a inspeção de produtos no Brasil. Bacana? Beleza, pessoal. Continuando, vamos falar um pouco sobre como se preparar. E aí? Regras foram impostas, então é preciso a gente entender, procurar entendermos, né, como se preparar para essas mudanças. Então, isso é importantíssimo. Primeiro ponto a ser abordado, pessoal, é para os produtores, né? A base, a estrutura, né? A solidez da cadeia do leite, né? Cadeia produtiva do leite, ela está em quem produz a matéria-prima, né? A base de tudo, antes da porteira, dentro da porteira, isso é muito importante, essa verificação, porque a redução de células somáticas no leite, ela apresenta, consequentemente, uma melhoria, né? Um aumento de volume de leite produzido e a possibilidade de uma melhor remuneração para o produtor. Lembra, né? Pagamento por qualidade, ele não só paga pelo volume fornecido, ele paga pelos critérios de composição, considerando principalmente teor de proteína, teor de gordura, contagem de bactérias e contagem de células somáticas. Tá legal? Então, regras básicas na obtenção do leite é de fundamental importância. Chamamos a atenção, por exemplo, como algumas boas práticas de manejo são importantes para o fornecimento de um leite com uma contagem de bactérias baixa, lembrando bem que 300.000 UFC por ml é a contagem máxima estipulada, tá certo? Assim como os critérios de higiênicos e sanidade vai nos fornecer um leite com baixa contagem de células somáticas, sempre, né, abaixo de 500.000 células somáticas, no sentido de ser um leite pasteurizado ou um leite cru refrigerado. Lembrando que o leite tipo A deve apresentar uma CCS e, no máximo, 400.000 células somáticas por ml. Foi um avanço, né? Lá em 2002, a contagem era de 1 milhão. Hoje, essa contagem ela é de 500.000, tá? No Brasil, está muito abaixo ainda em relação a países mais desenvolvidos. Nova Zelândia, Estados Unidos, União Europeia. Bem, lá eles estabelecem a contagem de células somáticas no máximo 100.000, 5 vezes inferior à nossa, né? Então, eles têm um leite de excelência em termos de qualidade. Então, vamos ver aqui um vídeo bem prático, para facilitar, não ficar só falando para vocês. Vamos ver aqui um vídeo prático, um tutorial bem simples, demonstrando quais são as principais práticas na obtenção do leite. Vamos lá? Vamos juntos. Então, o primeiro passo que a gente deve realizar durante a rotina de ordenha é a execução do teste da caneca. O teste da caneca tem a função, né, de estimular o animal à descida do leite, retirar os 3 primeiros jatos, que são os jatos mais contaminados, e fazer a identificação da mastite clínica. Lembrando que esse teste na rotina com a utilização do bezerro, ele deve ser realizado antes da mamada do bezerro, para a gente poder identificar mais precocemente, né, os grumos que aparecem, pois se a gente deixar o bezerro mamar, o bezerro pode fazer a sucção daqueles primeiros grumos e a identificação fica tardia. Então, o segundo passo, né, seria a realização do pré-dip, que é a desinfecção dos tetos antes da ordenha. Esse procedimento ele pode ser realizado, né, com vários tipos de soluções cloradas, iodadas, entre outros produtos que existem no mercado. É de extrema importância, né, que o copo de utilização para essa limpeza seja um copo sem retorno e de boca, né, que atenda às variações de tamanhos de teto que a gente tem dentro do rebanho. Esse procedimento ele impacta diretamente nos resultados de CBT e ele tem uma importância também na eliminação de patógenos ambientais causadores de mastite. Então, o próximo passo é a realização da secagem dos tetos dos animais.
É importante que se aguarde um tempo de 30 segundos para ser realizada essa secagem e a utilização do papel toalha descartável. É de extrema importância porque o papel toalha descartável ele não vai estar transmitindo, uma possível mastite de um animal para outro, sendo que ele vai ser utilizado em apenas um animal e posteriormente jogado fora. A secagem pode ser realizada utilizando 2 folhas por animal, sendo que uma folha utiliza-se uma face para cada teto. Então, uma folha é capaz de secar 2 tetos. É de extrema importância que todos esses procedimentos citados anteriormente, eles sejam executados de forma rápida, para a gente pegar o pico de ação do hormônio ocitocina, que é o hormônio responsável pela descida do leite. Após a realização de todos os procedimentos, é feita a acoplagem do equipamento na vaca para realizar a extração do leite. É de extrema importância que seja observado o fluxo de leite no copo coletor. À medida que esse fluxo cessa, é importante retirar o equipamento logo após para evitar danos nos tetos. Um dos possíveis danos encontrados nos tetos com o equipamento permanecendo no animal por um tempo superior ao tempo de ordenha é a hiperqueratose de esfíncter, que é o relaxamento do esfíncter, abrindo uma porta direta para a contaminação desse animal, deixando-o mais propenso à ocorrência de mastite. O hábito da realização da pressão sobre o equipamento durante a ordenha deve ser evitado, já que este ato provoca lesões nos tetos, como a hiperqueratose. Os animais que retêm acima de 500 ml de leite no úbere, deve ser realizada uma massagem no próprio úbere, já que está provado que até 500 ml de leite não prejudica o animal à ocorrência de mastite. A última etapa da rotina de ordenha é a execução do pós-jipping. O pós-jipping é a desinfecção dos tetos após a ordenha, que tem como principal função a eliminação dos patógenos contagiosos adquiridos durante a rotina. Possui a função de manter a integridade da pele do teto. É de grande importância também que o recipiente utilizado para esse procedimento seja um recipiente sem retorno, para não haver contaminação da solução que vai ser utilizada nos próximos animais. O pós-jipping é bastante importante para impedir a disseminação da mastite subclínica dentro do rebanho, mantendo a sua CCS controlada. Então, após a ordenha, se possível, esses animais devem ser mantidos em pé em um ambiente livre de contaminação. Logo após o término da ordenha, deve ser realizada a higienização do equipamento. Primeiramente, faz a higienização externa do equipamento, que pode ser utilizado um detergente neutro. Semanalmente, fazemos a abertura para a lavagem interna dos coletores e das teteiras. Após feita essa lavagem externa, a gente vai realizar o pré-enxágue, que é uma circulação de água pura, deixando o fluxo livre para eliminar o excesso do resíduo de leite que está dentro do equipamento. Após a realização do pré-enxágue, é realizada a lavagem alcalina, onde a gente utiliza a água a temperatura inicial de 75 graus. Ao término da limpeza, a água deve estar acima de 40 graus, para garantirmos que não vai haver a solidificação da gordura e a sua incrustação nas paredes do equipamento. Em média, essa limpeza ela dura 10 minutos, mas é importante lembrar que essa água sempre deve sair acima de 40 graus. O próximo passo é a lavagem ácida, que pode ser realizada semanalmente com uma concentração maior de produto ou diariamente com produto em uma concentração menor em água a temperatura ambiente, durante 5 minutos. A limpeza alcalina ela tem a função de retirar gordura e proteína, e a limpeza ácida tem a função da remoção de minerais. Lembrando que no equipamento circuito fechado, é de extrema importância a inspeção semanal da unidade final e da tubulação de leite para verificação se a limpeza está ocorrendo perfeitamente. A limpeza da linha de vácuo deve ser realizada uma vez por mês ou toda vez que sobe leite na linha. A sanitização deve ser realizada antes de todas as ordenhas, 30 minutos, com produtos comerciais prontos ou com soluções cloradas a concentração de 200 ppm. Então, a sanitização tem a função de eliminar uma possível contaminação que ocorreu no equipamento no intervalo entre as ordenhas. Ok, então vimos que a importância dessas duas práticas no manejo higiênico da ordenha são fundamentais, né? Para garantir um leite higiênico,
e com qualidade microbiológica e sanitária satisfatórias para a sua conservação e para o aproveitamento de seu beneficiamento, né, quanto à pasteurização. Um outro ponto, pessoal, muito importante é sobre as coletas das amostras, tá? Há uma sequência que a Embrapa Gado de Leite estabelece, que a gente ilustrou esse slide, de uma forma bem simples, bem simplificada, na verdade, né? Da gente como coletar uma amostra satisfatória para o envio no laboratório de análises de qualidade. Então, é fundamental que saibamos coletar essas amostras, né? Obedecendo os critérios e procedimentos adequados para a conservação e envio com respeito ao protocolo obtido. Então, vamos ver também um segundo vídeo para facilitar nossa compreensão. Não tem nada de difícil de como coletar uma amostra. Basta termos um protocolo. Esse protocolo já é nos fornecido, por exemplo, por referência, né, a Embrapa Gado de Leite, e também a gente pode adaptar mediante as condições específicas em loco de cada estabelecimento, de cada unidade produtora, tá bom? Então vamos lá. Segundo tutorial sobre coleta de amostras de leite para análise de qualidade. Play. Eu sou Jusemara, eu sou zootecnista e nesse vídeo eu vou estar falando sobre coleta de leite para análise de qualidade. A gente fala muito de qualidade, neste ano a gente teve algumas normativas novas a respeito de qualidade do leite, então é bastante importante a gente manter a qualidade lá antes da ordenha, mas a qualidade da amostra, a forma com que ela é coletada e levada para o laboratório para fazer a análise de qualidade, que seriam contagem bacteriana, contagem de célula somática, contagem de gordura, qualidade de gordura, proteína, entre tudo isso, ela é bastante importante e ela deve ser muito bem coletada. Um dos pontos bastante importantes é a utilização de luva. A pessoa que vai coletar, ela deve estar utilizando luva. A gente vai utilizar um copinho lacrado, que geralmente vem dos laticínios, e ele dentro do copinho ele vai ter o comprimidinho tanto para qualidade de contagem bacteriana e contagem de CCS. Nesse caso aqui a gente não vai estar utilizando, que é só para a gente mostrar como deve ser feita a amostra de qualidade, que ela é bastante importante. Os comprimidos que ela fala, pessoal, são Bronopol e Ozidiol, né? São conservantes da amostra, né? Que servirão cada um para contagem de composição físico-química, e CBT, e o outro de CCS. Desculpe, CCS de composição físico-química e o outro para CBT, né? Tendo em vista que eles apresentam propriedades bactericidas, né? E outros apenas conservam matéria-prima e não influenciam na contagem total de bactérias, beleza? Então, para a gente manter a integridade da amostra do tanque, para ela ser bastante confiável, essa amostra ela vai estar diretamente relacionada com a forma de pagamento do produtor. Então, primeiramente, a gente deixou o tanque, esse tanque é um tanque maior, então os programas de pagamento por qualidade do leite, eles evidenciam justamente 4 parâmetros específicos. 2 físico-químicos, que são teor de proteínas totais e gordura. O terceiro parâmetro é a CBT, a CPP, né, a contagem total de bactérias. E o quarto é a CCS, que é a contagem de células somáticas. A gente deixou ele agitando. Então, um aspecto bem importante relacionado à agitação do leite, por que a gente deve deixar o tempo necessário? Em tanques abaixo de 5.000 litros, a gente deve deixar 5 minutos, e acima de 5.000 litros, a gente deve deixar agitando em torno de 10 minutos. Por quê? Porque como o leite ele tem bastante gordura, então ele apresenta 2 densidades. Então, é importante que a gente deixe esse leite agitando para que faça uma homogeneização da gordura, proteínas e outros, até mesmo para não ter alteração na contagem de células somáticas. É importante que se faça essa agitação para se homogeneizar o leite e ter uma confiabilidade maior na hora da análise.
Então, para a gente coletar a amostra, a gente vai estar utilizando o copinho, ele deve estar lacrado, esterilizado, tá? A gente vai utilizar uma concha, a caixa de isopor, né, o isopor com gelo. A gente vai estar utilizando o álcool, 70%, e o papel toalha para a gente estar limpando. Então, inicialmente, a gente vai pegar a concha, vai fazer um banho de álcool nela, tá? Vai fazer a limpeza. É importante que a gente esteja com a mão limpa e a luva também limpa. Feito a limpeza com álcool, esterilização, a gente vai abrir o copinho, com cuidado para não derrubar dentro e nem encostar na parte interna do copinho. Uma coisa bastante importante nesse momento é a gente fazer o acondicionamento da concha, tá? Dentro do próprio leite, para que não se tenha nenhum resíduo, tanto do álcool quanto da água durante a lavagem, e para manter a temperatura, a concha se acondicionar com a temperatura do leite. Vai fazer uma coleta, vai pegar uma quantidade, cuidado para a gente não encostar na amostra do leite, e vai colocar dentro do copinho, com cuidado para não encostar nenhuma parte dele, fechando a amostra, e vai ser interessante que ela seja diretamente colocada, né, sob refrigeração para manter a qualidade e a integridade da amostra. Pois é, existe uma série de parâmetros, né, de como fazer protocolos tanto sobre manejo de ordenha higiênico, quanto de coleta de amostras. Eu procurei mostrar para vocês esses dois tutoriais, por serem simples, curtos, né, objetivos, de forma simplificada, que pode ser abordado em qualquer tipo de propriedade. Vocês viram que não tem nada demais, apenas são protocolos que devem ser seguidos, prezando sempre pela higiene na produção e qualidade do produto. Bom, então, pessoal, para finalizar aqui, em relação aos laticínios, a refrigeração pós-ordenha, bem como durante o transporte e armazenamento, é um ponto importante, né, para a manutenção da qualidade do leite e evitar a proliferação de bactérias e prejuízos ao beneficiamento do produto. Vimos que o desafio de manter a CBT dos limites recomendados demanda mais atenção aos controles de temperatura, agitação e tempo de armazenamento, né? O leite ideal, o ideal é que o leite com baixa CBT seja armazenado em tanques de refrigeração e monitorados para manter os padrões necessários sendo processado o mais rápido possível. E vale ainda reforçar a importância da observação das especificações dos produtos e regras de rotulagem para estabelecer um fluxo de informações transparente para os consumidores, tá? Então, produção, transporte, armazenamento, temperatura, parâmetros físico-químicos e microbiológicos e sanitários são de fundamental importância para termos um leite em nosso país com qualidade satisfatória, com higiene, não é isso? E, consequentemente, para melhorarmos a cadeia produtiva do leite em nosso país e nossas regiões. Finalizo esse mini curso, rápido, né, de 1 hora, acho que já passei de 1 hora, na verdade, passei aqui 8 minutos, mas, assim, fico honrado pelo convite à Comissão Segundo CONAG. Deixo aqui meu e-mail para vocês, congressistas, joaosoares@ccsa.ufpb.br, em caso de dúvidas sobre esse tema ou qualquer outro assunto relacionado à produção e controle de qualidade do leite. Vocês podem enviar e-mail para mim, tá certo? Atuo no Laboratório de Qualidade do Leite, da UFPB, Campus 3, em Bananeiras, e na Escola Técnica Vinculada, que é o Colégio Agrícola Fidal de Negreiros, tá bom? Então, para mim foi uma satisfação, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço, pessoal.